A Semana em Foco, os assuntos da semana com o portal Meso Regional e Jefferson Santos. Bom dia, Jefferson. Buenos dias. Olha, o que não falta é assunto, hein? Não falta não. Bom dia a todos os ouvintes da Itaberaí. Chegou a ver o comboio da Polícia Civil? Chamou a atenção em Blumenau o comboio, o volume de veículos com sirene aberto da Polícia Civil quando saía da região do Passo Manso, onde foi feita uma ação, hoje pela manhã, uma operação da Polícia Civil contra o crime organizado. Fazia tempo que a gente não via operação como essa, né, Jorge? Da Polícia Civil. Na né? verdade, a gente via trocas de delegados regionais, troca de novo, e agora vem aí a doutora, né, que comanda a sua primeira operação com esse volume. Importante, e eu tenho certeza do seguinte, já está respingando no governo do estado que a sensação de segurança, de insegurança aqui de todos nós blumenauenses está aumentando. E aí teve aquele negócio de Blumenau, a quinta cidade mais segura do Brasil, que eu já expliquei aqui, que é não é uma verdade. É mais para o ramo imobiliário, exatamente, né? Para vender do que qualquer outra coisa. Mas enfim, por falar em segurança, olha só, gente, essa semana as notícias policiais ganharam destaque na imprensa, no Meso Regional. Banana de dinamite dentro de carro em casa, o cidadão desviou lá da empresa que ele trabalhava e quis ganhar uma graninha com que era para ser descartado. E a polícia quer saber quem é, para onde iria e para que seria usada essas bananas de dinamite. E aquele jovem de Ascurra que morreu no confronto com a polícia militar em Indaial. São acontecimentos que movimentaram o início dessa semana aqui em Blumenau. Olha, se a gente Blumenau falar e região especificamente de terça-feira, São Bom Olha, Jesus, né? de Iguape, como diria a minha saudade. Foi o dia, né? Foi o dia. Porque ainda temos aquele trabalhador que tomou um choque elétrico numa empresa, né? Fazendo manutenção do telhado. E acabou, infelizmente, falecendo depois. E a menina que caiu de cavalo de apenas 11 anos de idade também. É isso aí. E agora, recentemente, um bebê que caiu, né, de uma altura aí de 5, 6 metros num prédio e veio, infelizmente, a falecer também. Só notícia triste. Tumultuada. Terça-feira, então, nem se fala. Jorge, começando, então, a situação das bombas aí, né? Não é bomba, né? Porque a bomba precisa estar armada para ser bomba. Exatamente. Né? Bananas de dinamite que a gente entende e visualiza melhor. Exatamente. Né? Conhecidos como artefatos explosivos. Um foguete é um artefato explosivo. Um rojão é um artefato explosivo. Isso, tem um potencial inferior, menor, né? Do que uma banana de dinamite. Mas também não era nada assim... Né? Como chegou, meu Deus, nós temos coleguinhas que a gente tem que isso aí. chamar atenção. Também, né, chama atenção que está mais do que na hora de os policiais dos batalhões do interior de Santa Catarina serem treinados também para recolhimento de situações como essas, né? Isso que eu queria falar. Não dava para identificar que era uma banana de dinamite, claro que não é armado e que não tem problema nenhum você levantar, botar do lado, levar para outro lugar? Um tiquinho de nada, na verdade. Mas é que daí... E depois foi colocado em caixa de papelão e jogado praticamente dentro da viatura. Pois é, mas aí tem o tal do protocolo. O protocolo, excepcionalmente esse protocolo. Tá? Isso serve até como treinamento para a própria equipe antibombas do BOP e tal, mas esse protocolo custa uma grana lascada. Tu vê que o BOP veio de Floripa? Exatamente. De Florianópolis. Os batalhões de operações especiais só nas capitais. Esse cidadão que estava ali numa rua paralela à Coca-Cola, a empresa, a revenda da Coca-Cola. Dolores Duran, o nome da rua. Ele estava estacionado dentro do carro, alguém viu, ou dedou ele, né? Alguém passou, viu uma viatura popular, tem alguém suspeito lá, a PM foi e viu, né? O mais estranho, Jorge, é que os vidros do veículo estavam abertos.
Pelo menos quando a gente chegou lá, a gente pediu essas informações para a polícia não passou detalhadamente sobre por que esses foram os policiais que abriram, mas eu acredito que não, porque os 2 vidros laterais ali, né, do motorista e do carona de trás estavam abertos, talvez já sinalizando para um terceiro retirar, talvez ele já teria até negociado. Né? E estava só esperando o comprador chegar. E isso é muito utilizado. E talvez até o comprador chegou, viu aquela movimentação toda ali, e deu ruim. E deu ruim. E aí, gente, isso aí é utilizado para detonação de rochas, pedras e tal, e para arrombamento de caixas eletrônicos e tal. E aí, coincidência ou não, a gente não sabe, também a polícia vai investigar, tem uma empresa de transportes de valores ali. Agora, não consigo imaginar, Jorge, que haveria uma operação em preparo para arrombar ali a Prosegur, a empresa de a Brink ali, né? É tudo a mesma empresa também. Ali tem muita segurança. E não somente ali, né? É Blumenau, né? É diferente do que umas outras cidades que a gente sabe que os bandidos foram ousados e o que aconteceu no Quero-Quero, né? Exatamente. Chama muita atenção e tem que deixar todo mundo em alerta. Era um dia bom para helicópteros sobrevoarem a região, enfim, não vejo a ousadia nesse tamanho. Apesar que a bandidagem é burra também, né? Mas pode ser uma coincidência ou não. Polícia Federal e a prisão do pastor em Blumenau. Pastor que ainda é, né? Assessor do Almir Vieira, presidente da Câmara de Blumenau. Ontem ele se manifestou, disse que há 2 meses parece que o pastor está trabalhando no gabinete dele. Ele inclusive falou que a contratação se deve pela popularidade do pastor, pelo empenho e trabalho que o pastor faz pela comunidade e tudo mais. E que agora vai tomar as medidas cabíveis, que eu não sei quais são as medidas cabíveis, mas a gente imagina que seja o desligamento do pastor lá do gabinete do vereador Almir Vieira. Ou não, Jorge. Eu cantei a pedra. Mas daí não tem uma legislação? Uma legislação que diz que não pode contratar condenados. É verdade. É verdade. E aí a gente está em Blumenau, onde esse limão pode virar uma limonada. Inclusive para o pastor. Tá, mas então me diz como é que é essa fórmula dessa limonada. Jorge, eu cantei a pedra, tá? E não publicamente, mas eu conversei inclusive com amigos do presidente e para o próprio presidente que poderia sim haver uma operação contra o Dirley. E aí a operação específica está sendo, né? Contra os atos de 8 de janeiro em Brasília. E eu não tenho dúvida nenhuma que outras pessoas serão alvos de novas operações. A gente tem... Tem aquela mulher lá de Tubarão também, né? Mas ela acabou de ser liberada, então ela já está no inquérito, está tudo certo. Ela pode ser condenada e voltar para a prisão. Isso pode acontecer. O que as pessoas têm que ver é que, mas é lá, não interessa. Hoje a rede social te entrega em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E hoje eles estão... É uma perseguição política. A gente sabe disso. O que agora, eu falo muito exagerar, essa turma aí, né? E deu a possibilidade... Exageros dos dois lados. Né? É o que eu digo. Aqui, infelizmente, a gente está num país que um governo entra... mais preocupado em acabar do que quem estava, do que em evoluir. Exatamente. Isso é uma tristeza para nós. Né? Claro. Nós estamos perdendo. Olha, que vá lá fazer as punições que são necessárias, né? Pô, mas tu já viu quanto se fala dessas joias do Bolsonaro, aliás, dos ataques de 8 de janeiro? Nós não saímos do lugar. Eu comentava isso, Jorge. Aliás, a Globo não fala em outra coisa, né? Estou falando aqui de um outro... Sim, mas a Globo voltou a ganhar 80% da verba pública do governo federal. Mas aí tem um sentimento da equipe de jornalismo Globo, que foi extremamente atacada por Bolsonaro e coisa errada, que cortou também. Tem essa vingança também. Fica o alerta aí para algumas pessoas que acham que a imprensa, né? Eu falo sempre, Jorge, o poder é cíclico.
O poder é cíclico. Hoje tem uma turma do poder. Amanhã não estará mais. Vai ter outra. Vai ter outra. E ano que vem tem eleição municipal, então tem gente que distrata algumas pessoas, tem gente que fala o que quer sem pensar, tem gente que toma algumas atitudes. O poder é cíclico. E isso eu já aprendi. E eu não sou tão velho assim, Jorge. Né? Sou muito jovem, inclusive na comunicação. Né? Mas é o seguinte, Jorge, há uma perseguição da Globo. Por quê? Pelo comportamento que o Bolsonaro tinha com a Globo. Ele poderia não gostar da Globo? Sim, mas não precisava agir da forma que agiu. Agora é a hora da Globo devolver, enfim. Agora vem a delação aí do Cid, né? Do Mauro Cid, né? Do Tenente Coronel. Lascou. Aliás, tem uma dúvida se o Dirley estava usando Rolex ou não aqui na brincadeira, não. Gente. Deixa pra lá. Mas vamos tocar aqui. Deixa eles pra lá. Plano de segurança nas escolas lançado nesta semana aqui em Blumenau. Eu gostaria de ver muito uma efetividade, de verdade, Jorge. Porém, mas a efetividade a gente vê com os investimentos, né? Cercamento, compra de câmeras, botão do pânico. Esse alarme silencioso achei muito interessante, gostei. Não, sim. O Menestrina disse que a ideia também é estender esse alarme para fora da escola, em algum estabelecimento comercial, algo que esteja ali em torno da comunidade. Acho que precisa envolver a comunidade também ali, que está no entorno da escola, para ficar atenta se tem alguma coisa errada ou não. Infelizmente, precisou algo muito grave acontecer para que eles tomassem atitude. Eu não vejo ainda os botões, eu não vejo ainda todas essas câmeras, eu não vejo o cercamento. Olha, eu vou citar a escola onde eu estudei, ao meu ensino fundamental. Escola Básica General dos Esteves, no bairro Escola Agrícola. O muro está podre, está caindo, tem tapume há mais de 2 anos lá. Ah, mas o negócio aconteceu em abril. A obra lá de revitalização da rua ao lado, que contemplava o cercamento dessa escola, já está acontecendo há mais de 1 ano. E não fica pronta. É só colocar moirão e tela. Eu não consigo entender isso, Jorge. Então é muito bonito no diálogo, no anúncio, mas na prática se inventa um monte de desculpas e a solução não vem. O CI, Manuel Rampelotti, onde quase foi invadido por aquele marginal. Que parou ali e depois desistiu, né? Eu, gordinho assim, tal, né? Eu consigo invadir lá tranquilamente. Ui, não fala isso. É um alerta que parece muito assustador e mas não vai acontecer isso que aconteceu de novo, né? Deus te ouça. Não vai acontecer. Porém, a gente não pode permitir que aconteça. Então a gente precisa de mais celeridade, de menos anúncios e mais efetividade. Essa é a minha crítica. Por falar em anúncios, tivemos o seminário do Grupo de Trabalho contra a Violência nas Escolas do Congresso Nacional. E aí eu vou parabenizar Blumenau, o poder público, a cidade, os cidadãos, porque eu já disse aqui, já escrevi, foi motivo de editorial do Mesorregional, por editorial do Mesorregional, Blumenau é precursor em diversos assuntos. Em diversas coisas. Eu tenho muito orgulho dessa terra, tenho orgulho de viver aqui, tenho orgulho de ser blumenauense. Por quê? Porque muita coisa boa nasce aqui. E esse seminário, Jorge, a mudança na legislação, essa coisa que está acontecendo lá em Brasília, é graças a Blumenau. Por quê? Porque já aconteceu ataques em escolas de Realengo, Suzano, Saudades, o indivíduo condenado. Minas Gerais. Sabe o que eu mais me lembro é aquele absurdo de Minas que o cara entrou com gasolina dentro da escola. Pois é. Matou crianças e pessoas queimadas. Sim. E sem menor pudor, não. Até hoje, como é que se faz uma coisa dessa? Né, e avanços nacionais? Nenhum. E agora a gente... Exatamente. A força, Blumenau é uma vitrine. Olha, graças ao empenho do Tuca, né, nosso vereador, que foi lá, ficou em cima da legislação, apresentou na Câmara, nós podemos ir por aqui,
apresentou lá, levaram lá a Câmara de Vereadores, o prefeito Mário, os familiares. Bom, o prefeito Blumenau teve voz do lado do presidente da República. Exatamente. Então isso a gente tem que reconhecer. Isso é daqui de Blumenau. Que tem gente que insiste em dizer assim, ó, isso a gente traz da tradição germânica, europeia. Nada. Isso é nosso. Isso está aqui, ó, nas nossas no sangue veias. e na nossa organização, porque não chegou lá dizendo o que tu acha de não, tá aqui. Exatamente. Tá aqui, ó. Então é hora da gente reconhecer que a gente o faz? Tuca, Tá aqui, né? faz assim. Os vereadores aqui de Blumenau, o próprio Almir, o Adriano Pereira e Tuca, né, unidos. Olha, veja só, né? O PT com Mas olha o que faz uma causa. Exatamente. E na verdade é isso que a gente quer ver na política. E é o que a gente espera dos políticos, os representantes que a gente coloca. Exato. Então é hora de a gente reconhecer isso aí. Apagão de energia elétrica. No mesmo dia que a gente fica sabendo que tem aumento na conta de luz. Quando foi, Jorge? Será que foi um estagiário que apertou um botão lá? Porque agora eles não sabem se foi uma falha técnica ou uma falha humana que provocou o apagão. Ontem, foi ontem ou é hoje o dia do... É hoje o dia do estagiário. Sempre sobra para o estagiário. Cara. Jorge. Foi na terça-feira também, não foi? Também. Jorge, o mais propício aqui é o sistema acontecer lá no Ceará, o bug mesmo, né? Eu acho que alguém disse pro estagiário, apaga a luz, ele, poft. E aí aconteceu, né, uma sobrecarga aí que a gente já explicou também através, né, da rádio, do tal. Agora, é previsível outros apagões, sim, né? Porque o sistema está falho. A usina de Belo Monte não saiu, né? Morreram muitas pessoas lá naquela obra. Na obra. Né? E bilhões de reais investidos, gastados, aquilo está abandonado lá. Não sei se o Lula vai começar a obra ou não, mas isso demonstra que precisam sim investimentos. O último investimento maciço de verdade, foi a Itaipu na era do regime militar aqui no Brasil, né? Então, é muito tempo, algumas coisas estão vindo, e aí talvez a gente não precise de grandes usinas, mas o governo precisa sim estimular, ao invés de taxar, a energia solar, dar benefícios para que o cidadão possa utilizar. Quem tinha energia solar escapou desse apagão? Não, porque é proibido, isso é hilário, é proibido usar minha própria energia. Exato, a energia que você produz. Inclusive essa semana a gente falou aqui, né, sobre as usinas fotovoltaicas, que é uma coisa que nós podemos investir se a gente quer, comprando cotas ou montando a nossa própria usina. E isso poderia ser uma solução para tudo isso no futuro, né? E uma energia limpa, bem tranquila, sem poluição. Outro assunto também desta semana foi tá 6,9 a gasolina, cara. 6 e quanto? 6,9. Tem posto vendendo a 6,29 em Blumenau. Já? Não, 6,29. Não, os que eu vi, 6,9. Esse aumento na 6,29, gasolina... ainda assim, ó, eu não consigo entender, e aí eu não vou nem falar de sindicato, nem nada disso aí não, porque eles vão defender o deles. O PROCON de Santa Catarina, não faz PROCON, nada. É anunciar que a Petrobras vai aumentar amanhã na Ontem já aumentaram. Exatamente. E o PROCON disse que vai fiscalizar. Não vai. 7 dias depois de mudar o preço, o PROCON vai fiscalizar. Exatamente. Não, de verdade. Vou citar aqui, ó, só você pegar aqui uma avenida da cidade aqui, que é onde tem obras, mas para não complicar aqui, é assim, ó, tá lá na frente do posto, 6,29 a gasolina comum, se você baixar o aplicativo, 6,14. Poxa, 15 centavos de diferença no preço, por litro, é muita coisa, com aplicativo e sem aplicativo. E outra coisa, Jorge, tem posto vendendo combustível em Blumenau a menos de 5,80. E tem posto vendendo a 6,30. É uma disparidade, poxa, grotesca, né? Então, assim, eu não consigo entender. E sabe por que o blumenauense paga caro?
Fala. Porque ele acredita em mentiras, ele acredita que quem vende mais barato está vendendo gasolina adulterada, que tem rolo, que abastece mais. E, gente, o que não falta em postos de combustíveis é fiscalização por parte do Inmetro, da ANP. Nós aqui no sul do Brasil somos diferenciados, tá? Com relação a uma boa parte do Brasil. Aqui a fiscalização acontece e os postos de combustíveis são, sim, sérios nesses quesitos, né? De não fraudarem e tal. Às vezes a gente até vê aí uma fiscalização, lacre de bomba e tudo é resolvido, o posto não é lacrado. Por quê? Porque erros podem acontecer, não é provado que não é proposital e tal e tudo mais. E eu vou dizer para você, né? Por que não valorizar quem vende um pouco abaixo da média? Eu abasteço um posto que é mais barato do que os normais, que tem um preço mais justo. Então, vou lá, confio, abasteço há muito tempo, Jorge. Por quê? Porque eu quero economizar. Entendi. Uhum. O teu posto só aceita no dinheiro, nego. Só no dinheiro. Aí não, né? Aí também não Também colabora. tem isso aí, não né? colabora com o cliente, né? Não colabora com o cliente. Poderia acertar um Pix. Pix, cartão, né? Vamos mudar aí o R1. Vamos em frente, mas tá caro. Agora a questão é o diesel, né? O pessoal já começou a berrar, transportadoras, representantes de caminhoneiros já estão começando a berrar, e eu não sei não, hein? Tem solução que não seja populista, Jorge? Não sei. Eu acho que tem. É qual? Foi populista, mas voltar a essa ação não é. Tirar o imposto do diesel. Do diesel. Principalmente do diesel. Do que mais se precisa. Exatamente, porque o diesel impacta na alimentação, o diesel impacta no preço da gasolina, do etanol, porque tudo é transportado por caminhões. Então, dê benefício para o diesel, né? Dê benefício para o diesel que o alimento vai baixar, né? Não vai baixar, mas não vai aumentar, que seja, e dá para o governo enxugar muito na carne, mas muito mesmo. O governo brasileiro é um horror nos seus gastos. Tem muita coisa aí para se baixar. Se governo enxugar a máquina? É ruim. É ruim. Exato. Vamos para frente. Já que estamos falando em trânsito, começaram as notificações na área azul. Porque tu já foi notificado? Não, eu vou contar uma história, tentar ser bem breve. Tu tens o cartão? Eu já troquei os meus blocos. Pelo cartãozinho. Pelo cartão. Aí eu vou dizer que é meio digital isso aqui, né? Modernizou, é óbvio. Mas, poxa, eu já baixei o aplicativo. Todo mundo que tem os cartões pode ir lá na rodoviária fazer a troca por crédito. Vai ganhar crédito no cartão. Aí você tem que ir até um parquímetro, sempre, para usar os créditos. Eu já tinha o aplicativo baixado, já tinha utilizado. Coloca lá no aplicativo. Não preciso de cartão. Não. Você que tem os papéis, que R$70 quase eu tinha de papel, Jorge. Nem sabia que valia E eu tanto. vou te falar outra coisa também. Não, a TPU dá para quitar no aplicativo, né? Porque senão também teria que ir para o cartão. Mas tu ganhasse quanto de... Quase R$70 eu tinha. Sim, mas quantos cartão tu tinha? Eu tava com estoque de cartão de área azul? De blocos. Eu tinha do carro e da moto. E aí eu vou contar uma história agora revoltante que eu passei durante essa semana. Eu fui lá na rodoviária trocar os meus blocos por créditos aqui no cartão. E o seguinte, Jorge, fui de moto. E a rodoviária de Blumenau, assim, para quem conhece, sabe que ela é moderna, linda, muito bem sinalizada, né? Um ambiente, assim, animador, né? Tudo bem sinalizado. Tanto, isso é irônico, né, gente? Tô falando aqui com ironia, mas tanto que o estacionamento da moto é escondido atrás de carros. Os estacionamentos para motos, para quem vai na rodoviária, é escondido atrás dos carros. E eu vou raríssimas vezes na rodoviária. Vou para a área azul ou então para despachar alguma coisa para outra cidade. Raríssimas vezes isso acontece. Fui de moto. Aí eu cheguei lá e passei da entradinha que ninguém enxerga, só quem realmente conhece, da moto.
E aí eu entrei no estacionamento da moto por uma vaga que estava livre no final do estacionamento dos carros. O que me aconteceu, Jorge? Se multado. Pior do que isso. Eu Fosse considero guinchado? muito pior. Não, eu fui humilhado antes de tirar o capacete. Era um motociclista que entrou e veio um agente... Tá? Eu vou deixar isso bem claro. É um agente da Guarda Municipal de Trânsito, qual eu tenho o meu maior respeito e luto muito por vocês. Quem me conhece sabe. Ele veio gritando comigo. Dá a volta tudo de novo. Dá a volta tudo de novo e entra pela entrada. Tu não viu o sinal ali que é proibido? Eu falei, não vi e eu não entrei na contramão. Eu entrei pelo estacionamento do carro e passei no gelo baiano. Volta lá, tal. Aí eu tirei o capacete e percebi na expressão facial dele que quando eu tirei o capacete, porque o meu capacete tem o óculos, não é a viseira fumê, tem a viseira acrílica transparente e o óculos, né? Uhum. Aí eu tirei o capacete e ele viu que se tratava de um jornalista e que eu não uso isso, né, Jorge, nessa situação, mas ele viu, ele percebeu. E aí tal, se tu não vai dar volta, não vou dar volta. Então eu vou te multar. Aí eu falei, essa é a tua obrigação. Multa, não me humilhar, não me humilhar o cidadão. A obrigação, se eu cometi uma infração, era aplicar a notificação para mim. Ele continuou nesse patamar, Jorge. Vou multar por tu ter entrado na contramão e vou dar uma multa porque a tua placa está ilegível. Jorge, ele não sabe até agora, mas eu tinha acabado de sair da vistoria, porque eu preciso da segunda via do recibo de compra e venda. E na vistoria, nada foi analisado. A minha placa está em perfeitas condições de visibilidade. Então, o recado que eu dou para uma pequenininha parcela da Guarda Municipal de Trânsito é que não hajam assim, não humilhem o cidadão. Sabe por que a sociedade dificilmente vai ficar do lado de vocês? Por conta de pequenos alguns de uma Guarda Municipal de Trânsito que é honrada, que é centenária, que é histórica, é a primeira do Brasil, merece respeito, que trabalha em condições precárias, sem segurança para eles, numa estrutura do prédio rodoviária ultrapassada, vergonhosa, mas que alguns não se ajudam, e aí, infelizmente, a sociedade coloca todos no mesmo pacote, né? Verdade. Tá? Mas assim, ó, qual era a obrigação dele? Poxa, cidadão, a entrada, porque aquilo é vergonhosa, aquilo não dá para ver quem não conhece. E é atrás dos carros, e aquela rodoviária ali é medonha, não existe outro adjetivo. Aliás, a rodoviária dá também um programa longo, né? Né? Nossa senhora, se eu falar daquela rodoviária, a gente vai ficar irritado. Então vamos mudar de assunto. Para fechar, porque a gente já estourou nosso espaço aqui, surgiu uma possibilidade de se acabar com esse imbróglio do SESI ser municipalizado aqui em Blumenau, que a Fiesc demonstrou interesse em um terreno do governo do estado em Chapecó para montar a estrutura de uma unidade educacional. A gente tem que lembrar aqui que a Fiesc agora está investindo na educação. Aqui em Blumenau tem universidade, tem cursos do ensino médio e técnico unificados, e ela quer levar isso para o Oeste também, criar lá uma estrutura para isso. E o governo do estado tem um terreno que interessa para a Fiesc, e surgiu a possibilidade da permuta desse terreno com a estrutura do SESI em Blumenau. Se vai avançar ou não, ninguém sabe. Mas é a possibilidade de se resolver essa pendenga, o Estado passando então essa estrutura para Blumenau, sem colocar dinheiro no negócio. Jorge, eu já dei a minha opinião aqui contigo também. Eu não sou favorável à municipalização do SESI. É muita grana que o município poderia investir em diversas outras. Prefiro uma escola do sistema AS aqui maciça do que e estou falando eu, Jefferson. Né? Talvez alguns atletas fiquem bravos comigo, o pessoal que gosta de esporte, eu amo esporte.
atletas merecem investimento, respeito, e isso não se baseia na compra do SESI, na municipalização do SESI, do meu ponto de vista. 50 milhões, por exemplo, dá para investir em muita coisa para atletas de base e de alto rendimento, de levar mais blumenauenses para Olimpíadas, por exemplo, porque tem atleta em Blumenau que ou paga o aluguel ou come, ele tem que definir. Então, infelizmente, é uma realidade que existe. Embora tenha um investimento, mas eu estou comparando ao SESI com o que eu estou falando. E o Sistema S deve construir uma escola ali onde era a C. Cremer. Sim. Já derrubaram ali as árvores e tal, porém nem o fundamento começou. Talvez eles estão esperando essa definição, ou sim ou não, e tudo mais. E eu penso que essa definição vai vir perante a decisão das conjunturas eleitoral do ano que vem, né? Então, será que o PL vai estar junto com o governo municipal para sua sucessão? Vai estar com o Mário ou não? Isso, para mim, essa e muitas outras questões dependem disso, exclusivamente disso. É político o jogo e vai continuar sendo político. Se acertarem acordos políticos, já que esse é um assunto tão falado, vai ser positivo para um lado ou não. E por aí vai. Então é isso. Eu vejo exclusividade, né? Eu aposto no máximo uma semelhança ao que aconteceu no final do governo Moisés. Vamos anunciar e não vai passar do anúncio. E talvez daí depois com o novo governo, enfim, aconteça ou não. Mas eu acho que a estratégia vai ser essa. Vai chegar ali no ano que vem, pertinho das eleições, meados de 2024, aí eles vão definir. Não vai dar ou vai dar. Um abraço ao Walter, nosso ouvinte que mandou aqui, a gente falou sobre o preço de gasolina, aqui no R4, olha, tem até concorrência de R1, R4. R4 lá na Henrique Raif, 5,88 o preço da gasolina. Excelente. No app 6,16 sem 40, utilizar 38 centavos. App. É a média aí que está todo mundo fazendo. Jefferson, obrigado pela participação. Semana em Foco volta na sexta-feira da semana que vem, falando aqui sobre os fatos da semana na visão do Meso Regional. É isso aí, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. A todos os ouvintes da Rádio Itaberá, para quem estava nos acompanhando aqui pelo Instagram, também do Meso Regional. E a gente segue aí, trabalhando, porque jornalista não para, né, ô Jorge? Se tu para, tu tem isso em vida... 24 horas por dia. Um abraço, Jefferson. Valeu, ótimo final de semana, até semana que vem.